galerinha do sexto ano, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. Em nome da Secretaria da Educação do Estado do Paraná, sejam todos bem-vindos. Vamos trabalhar o tema esportes no mundo antigo, na Grécia Antiga, melhor dizendo. Impressionante. E vamos ligar, inclusive, com as Olimpíadas no mundo grego e comparar, por que não, com a atualidade. Bora lá? Embarca nessa aventura, vamos juntos? Eu vou mostrar para vocês no primeiro slide. Identificar a importância dos Jogos Olímpicos na Grécia Antiga. Conhecer a origem dos Jogos Olímpicos. Que símbolo é esse? Ah, tá difícil, né? Nós estamos falando de Olimpíadas, estamos falando de Jogos Olímpicos. Saberia dizer o que ele representa? Tá, eu vou deixar um pouquinho mais difícil, né? Senão tá muito fácil. O que representa esses 5 arcos aqui? Agora vai ter que pesquisar. Sabe chutar um aí? Vai, manda aí. Muito bem! Ô, professor, teus monólogos é muito legal. 1, 2, 3, 4, 5 arcos, 5 continentes. Eles representam os 5 continentes. Certo? Foi concebido em 1913 pelo Barão Pierre de Coubertin, fundador dos Jogos Olímpicos Modernos, e representa os 5 continentes. Outra coisa, o primeiro jogo não foi em 1913 não, foi em 1896. 1890, finalzinho ali do século XIX, né? O que acontece? A galerinha tava com cheiro de guerra no ar, né? Desde o século XIX, a Europa inteira tava um barril de povos, os caras tudo competindo para quem conseguia mais terras da África, da Ásia, e daí começou a surgir algumas ideias para dar uma valorizada na paz, né? Ou unir os povos, né? E que valorizasse o respeito e tal. Aí surgiu em 1895 o Prêmio Nobel da Paz. Em 1896 o Coubertin teve a ideia de fazer os Jogos Olímpicos modernos, né? Para tentar dar uma amenizada aí no clima. Não rolou não, né? Um ano depois dele fazer os desenhos, estourou a Primeira Guerra Mundial. Mas a intenção foi ótima. Vamos lá? Primeira perguntinha. Explique o que significam os 5 arcos presentes no símbolo das Olimpíadas. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos juntos.
Voltei. Bora lá? 5 arcos representam 5 continentes. O símbolo foi idealizado em 1903 pelo Barão Pierre de Coubertin, que foi o fundador dos Jogos Olímpicos modernos. E lá no mundo grego, né? Vamos tentar primeiro puxar aqui um pouquinho dessa notícia. Atletas mantêm rituais e mandingas, superstições, para ganhar confiança nas provas. É aquela história de entrar no campo com o pé direito, né? É, mais ou menos isso. Você pratica algum esporte? Você tem algum ritual que traz sorte no jogo? Fazer o sinal da cruz, né? Você considera que essa crença favorece a sua ação no jogo? O que você acha, né? Agora vamos lá, vamos entrar no mundo grego. Eles têm uma data lendária, que seria 776, né, antes de Cristo. Seria primeiros Jogos Olímpicos, inclusive Jogos Olímpicos que acontecia na cidade de Olímpia, né, e aí porque veio a palavra Olimpíada, né, a cada 4 anos, e surgiu para homenagear o deus Zeus. Os jogos eram para homenagear Zeus. Impressionante. Agora sim, as modalidades, começou assim com corrida, depois foi aumentando, né, com com lançamento de disco, de dardos, salto às distâncias, e inclusive a luta grega. E tem também um jarro, um vaso encontrado na ilha de Creta, impressionante, de 1200 a.C., que são dois lutadores com luvas, né, com boxe, uma espécie de origem de boxe na ilha de Creta. Mas isso há 500 anos antes das Olimpíadas. Então, ó, os esportes é muito antes das Olimpíadas, né? Tem umas curiosidades assim, inclusive de jogos de esportes. Não é só o mundo grego, tá? Aqui na América, né? Nós estamos na América. Na civilização dos astecas, os incas praticavam também esportes com bola, inclusive, com bola. Os astecas tinham um jogo de bola. Impressionante, estádios, tá? Onde ficavam arquibancadas, fantástico, fantástico. Voltando lá para as Olimpíadas, então foi encontrado esse jarro que comprova que tinha esportes antes mesmo das Olimpíadas e de boxe. Boxe, usando luvas, né? Certo? Alguns até violentos, como o pancrácio, que poderia levar até a morte, mas nem todos os jogos terminavam com mortes, não. Apesar que as Olimpíadas paravam o mundo grego, parava inclusive guerras, até porque guerras eram sazonais lá, né? Eles não guerreavam no inverno, guerreavam no verão. Mas quando batia o período, vai ter Jogos Olímpicos. Eu fico imaginando, né? Por exemplo, a Guerra do Peloponeso, 439 até 404 a.C. 35 anos, 34 anos de guerras, né? Entre cidades da Grécia, né? Atenas comandando as cidades contra Esparta comandando a Liga do Peloponeso. Impressionante. Quando eu fico imaginando ali, vai ter jogos, para tudo. Até para entrar na cidade de Olímpia, os guerreiros não podiam entrar com as suas armaduras, com as suas armas, tinham que deixar na porta. É um momento de paz mesmo, né? Mas também a cidade de Olímpia tinha suas regras, né? Se entrasse numa disputa, tá lá, um espartano ateniense, né? E estão lutando na hora que não podia, né? Foram tomar uma ali para dar uma descansada, tomar uma água, começaram a discutir, entrar em guerra, os dois são expulsos da cidade e nunca mais vão poder participar numa Olimpíada. Tinha suas regras também, interessante. Mas vamos lá, né? Fica imaginando que você vai encontrar um oponente do teu lado na hora da corrida, né? E daqui, acabou as Olimpíadas, 2 semanas, voltou para a guerra, tá lá o teu oponente, você lutando com ele novamente numa batalha. Impressionante, é incrível a importância que eles davam para os Jogos Olímpicos lá no mundo grego. Impressionante. Então, o Sober falou, origem Olímpia, acontecia a cada 4 anos e era para homenagear Zeus, né? Tinha uma estátua impressionante lá. Uma estátua de Zeus feita de ouro e marfim, com mais de 12 metros de altura. Isso aqui é uma representação, tá? Isso aqui é uma imagem, um desenho, né, do que poderia ter sido a estátua. Eles acreditam, de acordo com relatos, de acordo com o que os autores, escritores falam que tinha, né, essa estátua lá. Claro que hoje só existem ruínas, certo? Aqui está ela, inclusive, as ruínas do templo de Zeus, na entrada das ruínas da cidade de Olímpia, né? Hoje são ruínas, o local existe, né? São ruínas. Impressionante, uma estátua gigante.
E as guerras, como o senhor Roberto falou, que eram interrompidas, mulheres, estrangeiros, escravos não podiam participar nem assistir os jogos, tá? E aqui era o lugar, as ruínas do templo de Zeus, onde ficava essa estátua impressionante, incrível. E os vencedores da corrida, da luta, eles iam ali para o templo, onde eles eram então homenageados, né? Com poemas, com dinheiro, com riqueza, ganhavam status vencedores, impressionante. Folha de louro, hoje nas Olimpíadas modernas o vencedor ganha uma folha de louro, né? Então a origem também vem daí, né? Vamos lá. Segunda perguntinha, explique por que os gregos praticavam as Olimpíadas na antiguidade. Daqui a pouquinho nós voltamos. Corrigimos junto. Olha lá, voltei. Bora lá? Vamos corrigir essa? As Olimpíadas surgiram em homenagem a Zeus, principal deus da religião politeísta grega. Era realizada a cada 4 anos. Lendariamente teria corrido a primeira em 776, né? É uma data escolhida, não sabemos se é verdade. Com certeza, né? Era um acontecimento esportivo, cívico, religioso, capaz de interromper guerras no mundo grego. Impressionante. A importância que eles davam às Olimpíadas. Bom, a primeira competição, agora isso aqui são estudos arqueológicos e tal que falam que a primeira competição foi a corrida. Ao longo do tempo foi incluído outros tipos, né? Lançamento de disco, de dardos, como esse aqui é o discóbulo, né? Lançamento de discos. Os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro. Eram tratados como verdadeiros heróis em suas cidades de origem. Podiam receber dinheiro, alimentação por toda a vida e lugar cativos em teatro. Era homenageado em pinturas, esculturas, tinha até poemas. Impressionante. E olha que legal esse desenho. Aqui o vencedor está ganhando uma folha de louro, né, de uma deusa.
Olha, algumas guerras, inclusive na atualidade, algumas modalidades têm origem também na Grécia. Não na Olimpíada, mas sim numa guerra entre gregos e persas. É a Batalha de Maratona. Era uma batalha que os persas foram derrotados pelos atenienses, e diz a lenda, né, que na hora da batalha os atenienses precisavam avisar a cidade que eles tinham vencido os persas. E o local da batalha entre a planície, né, de Maratona, por isso o nome Corridas de Maratona, né, até o portal da cidade de Atenas dá 42 quilômetros. E o soldado escolhido, Fidípides, inclusive está aqui a estátua dele, né? Na rodovia tem rodovia de Maratona, fiz questão de pegar uns carros até, né? E daí, diz que ele correu o máximo que ele podia para avisar as mulheres, as crianças, os idosos, né? Porque eles tinham feito um combinado, que se até o final do dia os homens não voltassem para a cidade de Atenas, eram para as mulheres, infelizmente, dar um fim trágico. Para eles não virarem escravos, né? Para eles não se entregarem para os persas. Era para dar um fim trágico ali para eles. E daí, diz que o Fidípides correu os 42 quilômetros, né? O tanto que ele aguentou. Quando ele chegou no portão, ele anunciou a vitória, né? Vencemos a batalha! Aí diz que ele caiu exausto. Deu um infarto no homem lá, morreu, morte súbita. Pá, morreu. Rapaz, pensa. Diz que daí... Interessante porque as corridas de maratona, agora falando no real, né, é exatamente os 42 quilômetros. Aí eles até acrescentaram 190 alguma coisa, 160 metros alguma coisa, não sei por que até esses 160 metros aí, mas é 42 quilômetros. E realmente, corrida de maratona é de uma exaustão. 42, gente, eu faço 5 km, eu tô morrendo no parque. Imagina se 42 quilômetros. É impressionante. A força física, como é que a pessoa tem que estar preparada para aguentar aí. E aqui tem a estátua do Fidípides, né? Que diz a lenda que ele teria percorrido os 42, depois teve morte súbita. A distância seria entre o local da batalha e a cidade de Atenas. Pô, mas tudo que é bom tem um fim, né? Essa foi boa, professor. Qual que é? Os jogos foram proibidos em 393. Na verdade, é depois de Cristo, tá? Até fazendo uma correção aqui. O imperador Teodósio mandou, vamos parar aí, não é para ter mais. Ele tinha se convertido ao cristianismo e como as Olimpíadas eram em homenagem a Zeus, ele disse, não faz sentido ficar homenageando esses deuses pagãos aí da Grécia. Roma tinha dominado, né, a Grécia, né? Então, vamos proibir aí, não vai ter mais esses jogos não, que agora só existe um Deus, né? Nós somos cristãos, e daí proibiu. Proibiu o culto aos deuses e todas as manifestações. E só retornou em 1896, em Atenas, por iniciativa do barão Pierre de Coubertin. O professor Roberto comentou aí no início desta aula. E aí, vamos fechar aí? Explique o que os vencedores das Olimpíadas na Grécia recebiam como premiação. Recebiam até umas cestas de frutas e tal, vinho, premiações bacanas aí. Bora aí, daqui a pouco eu volto.
Voltamos, bora lá? Os vencedores ganhavam uma coroa feita com folhas de louro. Eram tratados como verdadeiros heróis em suas cidades de origem. Podiam receber dinheiro, alimentação gratuita por toda a vida. E lugar cativo em teatros, além de serem homenageados em pintura e escultura, gente. Você imaginou você ganhar uma escultura porque você ganhou uma corrida? Impressionante. E poemas. Retomada, vimos na aula de hoje a origem dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos reuniam pessoas de diversas cidades. Parava a guerra. Parava a guerra. Já pensou que loucura? Tudo para homenagear Zeus. Os vencedores eram tratados como verdadeiros heróis em sua cidade de origem. Os Jogos Olímpicos foram proibidos em 393, depois voltou, né? Depois de Cristo, mais uma correçãozinha aqui, voltou em 1896 com o Coubertin, que teve essa ideia aí para tentar dar uma amenizada, porque eles sentiam um cheirinho de guerra no ar. Não deu certo não, né? Referências, fechando, galerinha do sexto ano. Foco nos estudos aí, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu!